Shalom, meus amados. Nós vamos começar a nossa aula. Vamos orar, pedir ao pastor para orar para essa aula que nós vamos ter, uma aula bem legal. Shalom, amados. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu. Amém. E pela oportunidade que nós temos de estarmos, ó Deus, reunidos para passar esse tempo, Deus, de estudo da Tua Palavra, deste assunto, que por tanto tempo foi mistério, mas que o Senhor tem revelado. Isso tem trazido crescimento, tem trazido, ó Deus, entendimento aos nossos corações, e nós pedimos que o Senhor continue fazendo isso, clarificando em todas as nossas mentes a Tua vontade acerca da nova aliança. Amém. E da nossa posição, do nosso comportamento, da nossa forma, Senhor, de vivê-la nesses tempos, Pai, que estamos vivendo. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer e a andar, ó Deus, como o Senhor quer que nós andemos, alicerçados nesta aliança maravilhosa que o Senhor Deus fez com Cristo Jesus, e nós, pela fé, tomamos posse. Amém. Muito obrigado e abençoa todos aqueles que estarão ouvindo, para que o Espírito Santo clarifique nas mentes, Pai, o entendimento da verdadeira vontade do Senhor. Ó Deus, para um tempo de liberdade, uma vida abençoada. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos falar sobre a união sobrenatural nossa com Cristo, ou conhecida também como uma união mística, né? Essa união sobrenatural é a chave para compreendermos a nova aliança e desfrutar de todos os seus benefícios, é entender totalmente essa união sobrenatural. Pela fé na obra consumada da cruz, nós nos tornamos totalmente unidos a Cristo e entramos numa união sobrenatural com Ele, a qual nos faz participante de todos os benefícios dessa união. Então, é muito importante que nós compreendamos e que nós entramos pela fé na obra consumada da cruz e nos tornamos, então, um com Cristo, que é essa união com Ele. Através dessa união acontecerão duas mudanças importantes. Tudo o que pertence a Jesus agora também nos pertence. E Deus se relacionará conosco através de quem somos em Cristo. Então, são duas coisas importantes. Tudo que pertence a Jesus agora também nos pertence. E Deus se relacionará conosco apenas através de quem somos em Cristo Jesus. Essas expressões, subitamente habitar em Cristo passa a ter um significado totalmente novo, através de quem somos em Cristo. Então, são algumas expressões que nós temos que perceber a partir de hoje. Quando lermos a palavra de Deus, nós vamos perceber essas expressões em Cristo e nele. São palavras-chave na nova aliança. Elas aparecem 88 vezes no Novo Testamento. Então, é como nós vamos perceber que na palavra de Deus está falando sobre a nova aliança. São essas expressões. Bom, devemos ter sempre em mente que apenas através da apropriação pela fé é que as promessas se tornam parte da nossa vida. Então,
somente pela apropriação da fé. E nós vamos daqui por diante entrar e falar mais detalhadamente sobre isso daqui por diante, daqui nas próximas aulas. Deus não se relacionará conosco baseado em nosso pecado, nosso passado, aliás, nosso pecado também, presente ou futuro. Deus não vai se relacionar conosco baseado no nosso passado, presente ou futuro. Ele só se relacionará conosco através de quem nós somos em Cristo. Porque a aliança é entre Deus e Jesus. E precisamos habitar nele para desfrutar de todos os benefícios maravilhosos dessa aliança. A aliança é entre Deus e Jesus. Nós temos, então, que entrar nessa aliança através de Cristo e estando nele. E nós vamos adentrar essa união mística de estar em Cristo pela fé. Única e exclusivamente pela fé. Habitar nele, então, não tem nada a ver com as nossas obras, mas com o descansar da obra consumada da cruz. Isso significa que acreditamos firmemente que nosso coração, que no dia em que nos arrependermos dos nossos pecados e cremos na morte de Jesus pelos nossos pecados, encontramos nessa união sobrenatural. E agora somos um com ele. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Colossenses 1:27 fala o seguinte, e esse é o texto-chave do Novo Testamento acerca da nova aliança. A quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Nós já falamos que este mistério é a nova aliança. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esse texto, você pode até anotar na sua Bíblia, porque esse texto é o texto-chave acerca da nova aliança. Colossenses 1:27, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A coisa mais tremenda que nós vemos aqui é que Deus nos escolheu, os que não são judeus, Deus nos escolheu para que nós viéssemos a conhecer esse mistério tremendo acerca da nova aliança. Cristo em você. Essa é uma verdade tremenda. Cristo em você. Amém? Em Hebreus 13, verso 5, deixa eu abrir minha Bíblia. Essa aliança e essa junção mística nossa com Cristo, essa aliança tremenda com Cristo, junte a isso o fato de que ele não deixará, nem mesmo se você pecar, nem mesmo se nós pecarmos, porque ele prometeu que jamais nos abandonará e nos desamparará. Isso está em Hebreus 13:5. Diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim firmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Então, Deus está prometendo que ele jamais nos abandonará. O pecado em nossa vida
não interrompe nosso relacionamento com Deus. Entretanto, atrapalha e muito a nossa intimidade com Deus. Deus mantém sua aliança, mesmo quando nós pecamos. Mas a nossa intimidade com Ele é interrompida. Não porque Ele a tenha interrompido, mas porque nosso próprio coração é afetado pelo pecado. E Deus se relaciona conosco de coração para coração. Então é assim, o pecado está resolvido na cruz, ali com a morte de Cristo. Esse é o grande mistério dessa nova aliança. Enquanto que lá no Antigo Testamento precisava-se matar animais para a remissão do pecado, na nova aliança, Cristo fez isso de uma vez por todas. Então, o pecado foi resolvido em Cristo Jesus. E o pecado não faz mais separação entre nós e Deus, mas o pecado mexe com o nosso coração. O pecado faz com que nós percamos a intimidade com Deus, porque Deus trabalha conosco de coração para coração. Deus trabalha na nova aliança muito com o nosso coração. Então, nós temos, inclusive, para a gente poder entender perfeitamente a nova aliança, nós temos que conhecer o nosso coração. Bom, Deus fez uma aliança eterna com Jesus e não diretamente conosco. Isso aí nós já temos falado todo esse tempo que estamos aqui dando essas aulas. Só entramos nela por causa da fé. Nós só entramos nessa aliança exclusivamente por causa da fé. Porque cremos na obra consumada da cruz. Porque cremos que Cristo tem uma aliança eterna com Deus, porque cremos nisso. Nós entramos pela fé. E Deus, Ele não pode se relacionar conosco de outra maneira a não ser através de Cristo. Isso é muito importante que nós saibamos disso e tenhamos uma plena convicção disso, de que Deus não se relaciona conosco pelo que nós fazemos, pelo nosso passado, pelas nossas boas obras, não. Deus se relaciona conosco por causa de Cristo em nós, da aliança que Ele tem com Cristo, e através de Cristo, nessa aliança, é que nós temos um relacionamento com Deus, e Deus se relaciona conosco através do Cristo em nós, né? Bom, quando cremos, nós fomos inseridos em Cristo, e Cristo foi inserido em nós. Esse versículo, assim, que nós citamos aqui de Colossenses, ele diz isso: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esse versículo nos diz, ele é o ponto central, ele é o versículo-chave da nova aliança. Para nós entendermos essa união que nós temos em Cristo. Deus só se relaciona conosco através de Cristo. E Cristo tem o favor de Deus. Portanto, também temos o favor de Deus porque estamos em Cristo. Deus olha para mim, Deus olha para você, e Ele não me vê. Deus olha para você e não te vê. Ele vê Jesus em nós. Quando Deus olha para mim, Ele não me vê, Ele vê Jesus em mim. Porque eu estou nele e Ele em mim. Essa é a junção mística, a unção sobrenatural, a junção sobrenatural. Cristo olha, Deus olha para nós e vê Cristo em nós.
E porque nós estamos nele, porque você está nele, porque eu estou nele. Já que essa é a única maneira pela qual ele pode se relacionar comigo debaixo da nova aliança, porque ele se comprometeu por juramento. Ele diz: você tem todo o meu favor. Então, ele se comprometeu na nova aliança com juramento, e ele fez esse juramento de nova aliança com Cristo. Nós estamos em Cristo e Cristo em nós, então, essa é o grande mistério dessa aliança, estarmos em Cristo. Então, quando eu coloco diante de Deus, quando eu me coloco diante de Deus, o diabo aponta para o que há de errado em meu coração, no seu coração. Então, ele pode nos acusar tentando nos condenar, mas pelo que tem no coração. Deus me vê em Cristo, mas o diabo diz: você está em Cristo, mas tem lixo dentro de você. Então, o diabo acusa o lixo que está dentro de nós. Mas nós estamos em Cristo. Amém? Contudo, Deus olha para o nosso interior e o que ele vê? De acordo com Colossenses 1:27, que nós lemos, Deus vê Cristo. Deus vê Cristo em nós. E aí ele diz: se Cristo tem o meu favor, e como ele está em você e você nele, não tem alternativa a não ser lhe dar o favor dobrado. Porque tenho uma aliança com Cristo em você e também com você em Cristo. Então, Deus tem uma aliança com Cristo, e o fato de estarmos em Cristo, nós recebemos o favor dobrado de Deus. E isso é a coisa mais tremenda que nós podemos viver. Mas nós não podemos, de forma alguma, nos relacionarmos com Deus de outra maneira ou de outra forma que não seja através de Cristo. Não tem outra maneira de nos relacionarmos com Deus a não ser por Cristo, através de Cristo e dessa união mística que temos com Ele. Então, não tem como buscar o favor de Deus a não ser através de Cristo. Então, nós começamos a entender a grandiosidade dessa união mística, desse estar em Cristo. Nós entendemos aqui como isso é tremendo. Então, nós não vamos nos relacionar com Deus por nenhuma obra, por nenhum ato, por nada que fazemos, ou fizemos, ou venhamos a fazer, porque não é por obras. Não existe nenhuma obra sobre a face da terra que possa fazer com que nós nos relacionemos com Deus, a não ser por essa aliança. E essa aliança é Cristo Jesus. Essa aliança tremenda que Deus fez em Cristo, essa é a única maneira de nós nos relacionarmos com Deus. É através do Cristo que está em nós. Primeira Coríntios 1:31 diz assim: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não tem como nós nos relacionarmos com Deus fora de Cristo. E não tem outra maneira, não tem obras, não tem nada como desfrutar do favor de Deus a não ser em Cristo. Então, Paulo aqui,
conclui com essa afirmação, a fim de que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Então, nós temos que renunciar a todas as boas obras que fazemos e nos gloriarmos somente no Senhor. Nós temos que renunciar tudo, as nossas realizações de passado, tudo, as coisas boas que fizemos, a nossa vida espiritual, nós temos que renunciar tudo, porque Paulo diz, glorie-se e glorie somente no Senhor, porque não há glória, nada do que fazemos, porque nada do que fazemos vai abrir esse caminho até o coração de Deus, a não ser Jesus. Então, é tremendo isso, e é por isso que nós temos que enxergar essa beleza e essa obra grandiosa que tem através de Cristo. Segunda Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Até ter essa revelação da nova aliança, eu fazia uma outra interpretação desse texto. Mas hoje, entendendo perfeitamente essa frase, se alguém está em Cristo, e isso indica nova aliança, isso indica essa união mística com Deus. Não tem como fazer uma interpretação diferente daquela que, de fato, está sendo dita aqui. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas, o meu passado, os meus feitos, já passaram, e eis que tudo se fez novo. E esse novo é uma novidade sem precedentes, jamais visto. Então, se estamos unidos a Jesus, porque dizemos que nunca se viram seres humanos como nós. O autor desse estudo diz que essa união mística faz de nós, seres humanos, como jamais foram vistos. E ele tem razão, porque em Cristo passamos a ter todo o favor de Cristo, de Deus, todo o favor de Deus em Cristo. Então, nós somos, assim, criaturas especiais. Essa geração, ou seja, depois do estar consumado de Deus na cruz, nós que temos essa revelação, podemos viver o sobrenatural de Deus. Podemos viver o sobrenatural de Deus. Isso é coisa tremenda. Aleluia. Voltando a falar ainda, Deus não se relacionará comigo e com você baseado no nosso passado, no nosso DNA natural, tipo de religião que tivemos, boas obras, erros. Deus não se relacionará conosco por conta daquilo que fomos ou fizemos. Mas Deus se relacionará conosco somente através de Cristo. E isso para nós tem um valor tremendo, um valor tremendo.
E é somente pela fé que nós estamos em Cristo. Somente pela fé, porque cremos, porque acreditamos. Mais nada. Aleluia. Aleluia. Então, por hoje a minha parte é somente entendermos que essa união sobrenatural, mística com Cristo, é que faz com que nós vivamos uma vida uma vida no sobrenatural. Coisa tremenda isso de Deus para nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar estudando. Hoje nós estamos na 8ª aula sobre Nova Aliança. Nós já temos falado bastante, já pregamos na comunidade, agora estamos nesse 8º estudo, alicerçando os irmãos neste conhecimento, que foi um mistério para tanta gente e continua sendo para tantos outros amados, que ainda o grande problema é a mistura, né, das duas alianças e viver de acordo com as duas alianças, que a maioria faz isso, e todos nós já fizemos isso. E nesse estudo de hoje, a parte que eu vou falar agora, é uma comparação entre as duas alianças. Nós já falamos nos estudos anteriores, nós falamos sobre vários temas, né, compreendendo a aliança, a primeira, velha aliança, a escolha é sua, a grande confusão, compreendendo a lei. A velha aliança era boa bastante, a religião distorceu a natureza de Deus, semana passada, e hoje, nessa parte, nós vamos falar sobre a comparação entre as duas alianças. Então, a diferença é radical das duas alianças. A diferença entre a velha e a nova aliança não é apenas um aprimoramento. Então, a nova aliança não é um aprimoramento da velha aliança. Ela é uma transformação total, uma outra forma, né? Como a gente já tem ouvimos agora há pouco, que é a velha aliança foi feita com o homem, e a nova aliança entre Deus e Jesus Cristo, e é totalmente inquebrável. Como a primeira foi quebrada, né? O homem não obedeceu e foi quebrada esta aliança. A mudança sob a nova aliança foi tão grande que as pessoas se relacionam com Deus com base na velha aliança. Isso é aquilo que nós falamos agora há pouco. Normalmente tem dificuldade de aceitar a nova aliança. Por quê? Porque a gente já cresceu com essa mistura, essa obediência à lei, que é muito forte, né? Tantas denominações onde a lei é tão pesada, é mais importante a lei do que as pessoas, né? A instituição é mais importante do que as pessoas, do que o amor às vidas. Então, isso é uma coisa muito séria, muito séria. E como nós já ministramos, a base da nova aliança, toda o alicerce da nova aliança é o amor, né? Essa é a grande diferença. Então, qual a condição exigida por essas duas alianças? A velha aliança exigia que o homem obedecesse à lei, enquanto a nova aliança requer somente a fé na obra consumada da cruz, como nós já temos falado. Então, é a obra consumada de Cristo. Essa é uma diferença muito radical, pois também significa que Cristo cumpriu a lei por nós para que ficássemos livres da maldição da lei. Não que nós não a cumpramos, mas em Cristo nós obedecemos por amor, mas não temos a maldição de não cumprirmos a lei, como nós já ouvimos aqui na primeira parte da apóstola Rosângela ministrando. Então veja esses 2 versículos que nós vamos mencionar agora. Em Êxodo 19, versículo 5, diz assim: agora, se ouvirdes a minha voz
e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Então, nessa primeira aliança, na velha aliança, está dizendo, agora se ouvirdes a minha voz e obedecerdes, ou seja, dependia do homem, né? Se vocês fizerem isso, vocês serão minha propriedade, meu tesouro pessoal. Agora veja a nova aliança em Hebreus, capítulo 7, versículo 22. Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança superior. Então, Jesus foi e é a razão, transformou-se nesta aliança, por quê? Porque Deus fez com Jesus Cristo essa aliança e aquilo que nós já ouvimos da pastora, da apóstola Rosângela, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, ele vê o sangue de Cristo, ele vê o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo por nós e não olha para os nossos pecados. É claro que, como a palavra diz, os nossos erros, eles têm consequência, tudo que o homem semear, ele vai ceifar, mas não te afasta de Deus. Por quê? Porque você e eu fomos lavados, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e nós estamos inseridos na nova aliança. Então, sobre a velha aliança, você tinha que obedecer à lei para ser o tesouro pessoal de Deus. Sob a nova, na qual a única condição é crer em Cristo, crer que Cristo selou essa aliança. Nós somos o seu tesouro pessoal simplesmente porque estamos em Cristo. Relembrando, a aliança é o modo como Deus se relaciona conosco. Nós já temos dito isso. O relacionamento, a forma de relacionamento é essa aliança. Não importa o que façamos, Cristo selou a aliança por nós. E é por isso que Deus se relaciona conosco somente através da obra consumada do seu Filho Jesus Cristo, que agora nos faz seu tesouro pessoal, ou tesouro do Pai, independentemente do que fizermos. Bastaria essa verdade para nos fazer pular de alegria o dia todo, mas não é mesmo isso? O Criador do universo, que é o Todo-Poderoso, nosso Deus, maravilhoso, forte, onipotente, onipresente, onisciente, ele é pleno dos 7 atributos que nós já mencionamos aqui a semana passada. Desses atributos maravilhosos que nós já vimos. E decidiu que a partir de agora, você e eu somos o seu tesouro particular. Essa é a única maneira pela qual ele se relacionará conosco para sempre e jamais espera que nos relacionemos com ele de outra forma. Então, nosso relacionamento com Deus é através de Jesus Cristo. Ele sempre vai nos ver, ou olhar para nós e ver o sacrifício de Cristo por nós, e esse é inquebrável, essa aliança. Exterior ou interior? Outro subtítulo aqui. A velha aliança focava o exterior, né? Isso é muito importante. Até lá naquele texto de Samuel, quando Deus fala com Samuel, ele fala assim: vocês olham a aparência, mas eu vejo o coração. A diferença do interior e do exterior. Então, a velha aliança focava o exterior. Era muito nítido nisso. Enquanto a nova aliança foca o interior. Na velha aliança, tudo estava relacionado ao comportamento exterior. Enquanto na nova aliança, tudo tem a ver com o coração. E Paulo fala muito acerca disso na nova aliança, né? É interessante que, sob a lei, o foco não está nas intenções e motivações. Lei é obediência, é o exterior. Você obedece, não importa se você está gostando, se você não está gostando. O foco é na obediência. Mas no comportamento, né? É o comportamento exterior que vale.
Sob a nova aliança, porém, Deus não está exigindo uma mudança de comportamento sem uma mudança de coração. Ele quer o coração. O que importa é o coração, é a essência. Que é a obra da sua graça na nossa vida, pois o Espírito de Deus cria um novo coração nos crentes na nova aliança. Então, nós temos um novo coração. Importa nascer de novo. Então, é nascer novamente. A palavra traduzida como transformação na nova aliança vem da mesma raiz da palavra metamorfose, que não fala de uma modificação qualquer, mas de uma mudança radical e completa. Mudou, né? Então, você vê uma borboleta, não tem nada a ver com uma larva. Larva é uma coisa, borboleta é outra. Larva tem uma coisa asquerosa, um negócio esquisito, né? Borboleta era uma coisa linda para ver. Então, é uma mudança completa. Veja esses textos aqui, Romanos 12, versículo 2, diz assim, não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Nós conhecemos bem esse versículo, né? Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a transformação. As nossas mentes da nova aliança são transformadas, porque elas entram e modificam o nosso coração. 2 Coríntios 3, versículo 18, diz assim, mas todos nós que com a face descoberta, ou seja, face descoberta, é uma visão penetrante de Deus da nossa essência. Como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o Senhor em nós nos transforma para vivermos uma vida de Cristo, em Cristo, uma vida de Deus, o fluir de Deus em nossas vidas. Essa é a grande diferença. Não é a aparência, é a essência. A essência é o interior e não o exterior. Escravidão ou liberdade? Escravidão e liberdade são duas palavras completamente opostas. A velha aliança, é claro, trouxe escravidão, enquanto a nova aliança trouxe liberdade. São as diferenças que a gente está vendo aqui nesse estudo. Em Gálatas 5, versículo 1, diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Vivam na liberdade que vocês têm em Cristo Jesus. Não se apeguem a leis, aquilo que foi colocado, o jugo que era colocado. Ou você obedece ou você é castigado. E a gente vê muito isso lá em Deuteronômio capítulo 28, né? As bênçãos e as maldições que foram colocados para a velha aliança, não fazem parte da nova aliança. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo, né? Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus é a verdadeira verdade. Conhecendo a verdade, seremos libertados completamente. Então, quando Jesus disse, está consumado, ele encerrou ali a velha aliança, e aí o derramar do Espírito Santo nos potencializou, nos colocou em nós, dentro de nós, o Deus Espírito Santo, para que nós avancemos e para que nós vivamos uma nova vida em Cristo Jesus, na liberdade de Cristo em nossos corações, na nossa vida. João 8,36, assim, sendo assim, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, quem liberta não sou eu pela minha obediência, mas é Cristo que não teve pecado, porque por mais que eu faça, eu sou uma pessoa que sou limitada e posso pecar.
Não devo viver na prática do pecado, mas eu posso pecar. Mas eu peco, me arrependo e sou sempre lavado com o sangue de Cristo. E Deus sempre nos olha através de Jesus Cristo. Precisamos entender que não existe liberdade do pecado sob a velha aliança, só podemos experimentá-la sob a nova aliança. Então, a liberdade do pecado só existe na nova aliança. Uma outra pergunta aqui. Perfeição e imperfeição? Uma colocação, analisando sempre a comparação das duas alianças. Não importa o quanto nos esforcemos sob a lei, obedecendo, jamais poderemos nos tornar perfeitos. Não posso, não adianta eu cumprir tudo, porque eu nunca vou ser perfeito. Porque eu sou limitado. A essência do homem já foi feita em pecado. Só seremos quando tivermos o nosso corpo transformado num corpo incorruptível e imortal, né? Mas somos aperfeiçoados a cada dia, de glória em glória, avançando, crescendo em Cristo Jesus, a estatura de varão perfeito, em glória, todos os dias. Então, muitas pessoas que lutam contra o perfeccionismo não entendem que existe uma liberdade absoluta para elas sobre a nova aliança, pois o próprio Cristo se torna a nossa perfeição. Nós nunca seremos perfeitos em nós mesmos. Então, não adianta ser perfeccionista. A perfeição só existe em Cristo Jesus, e eu tomo posse da minha perfeição em Cristo, porque Ele é perfeito. Ser aperfeiçoado é fácil, basta abrir mão do seu perfeccionismo compulsivo e, com uma fé simples, entregá-la a Deus, crendo e declarando que Deus olha para você e está satisfeito com você, porque Ele o vê perfeito em Cristo. Então, ele olha Cristo, e Cristo é perfeito, e eu em Cristo sou perfeito. Amém? Acho que a gente tem trazido e colocado feito essa colocação de uma forma bastante enfática, para que a gente entenda isso, caia no nosso espírito, que essa revelação do Espírito Santo venha e cale o nosso coração de uma forma profunda, para que a gente viva a essência verdadeira que Deus quer que nós vivamos. Hebreus 7,19 diz assim: pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada. Olha o que a palavra está dizendo. Não adianta querer ser perfeccionista, querer ser perfeito. Pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. Então, somente nessa aliança com Jesus, ou em Cristo, que a gente consegue ser perfeito. Gálatas 3, versículo 3 diz assim: estáis tão enlouquecidos, olha o que o Paulo diz aos Gálatas, você está tão louco, assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano. Vocês estão loucos pensando que o trabalho de vocês, a obediência à lei, a prática pessoal, o agir de vocês vão ser aperfeiçoados? Esquece, estão loucos. Vocês começam pelo Espírito, deixa o Espírito agir. Haja pelo Espírito de Deus e em Cristo Jesus. Aí sim, vocês estão no caminho certo para usufruir todas as bênçãos que temos direito em Cristo. O problema com os Gálatas foi que eles entraram na nova aliança pela fé e depois começaram a misturar a velha aliança. Esse é um grande problema que a maioria dos evangélicos executa. Falam da nova aliança e a gente também, quanto tempo fizemos a mesma coisa, vivemos de igual forma. Acho que todos os evangélicos foram assim, porque foi um mistério que está sendo revelado e a gente está mergulhado nisso, aprendendo a cada dia estamos em transformação, em construção, dia após dia, para entendermos e renovarmos a nossa mente nesse entendimento da nova aliança. Então, isso tem que calar o nosso coração.
Paulo disse que era loucura tentar se aperfeiçoar sobre a velha aliança, que realmente não dá. Em Colossenses 1:28, diz assim: a ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Só somos perfeitos em Cristo. Não adianta tentar outra coisa. Não existe justiça própria, mérito humano, esquece tudo isso. Obediência, eu faço isso, então eu mereço. A gente não merece nada, é o Cristo que nos abençoa e nos fortalece. Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo nos mostra várias diferenças entre a velha e a nova aliança. Então é interessante, a gente não vai ler aqui, mas é importante que os irmãos leiam para compreender, para entender um pouco mais. Esse capítulo trata especificamente da comparação entre as duas alianças, e para ter um bom panorama deste assunto, é interessante que todos nós leiamos para ver essas diferenças. No versículo 5, vemos que sob a velha aliança, a capacidade vinha de cada um, mas na nova aliança ela vem de Deus, né? Então, 2 Coríntios 3, versículo 5, diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Olha o que Paulo está escrevendo lá aos Coríntios. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Em Deus, de Deus. E isso nós temos que compreender, né? No original grego, a palavra traduzida aqui como mérito significa capacidade. Então, sob a velha aliança, tudo dependia da capacidade própria da pessoa em obedecer, em agir, em cumprir aquilo que estava determinado, não importando nem os sentimentos. Porque, como nós já falamos na vida anterior, a velha aliança via o exterior, a obediência pura e simples, enquanto a nova aliança vê o coração. Por quê? Porque a aparência nossa aqui é Jesus. Enquanto na nova aliança, tudo depende da capacidade de Deus em nós, né? Deus, é por isso que somos mais que vencedores. Então, quando Romanos diz lá em Romanos 8:37, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, isso é nova aliança pura, que Paulo diz. E podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Paulo explicando, trazendo a nós na Epístola aos Filipenses, do capítulo 4, versículo 13. Então, são textos fundamentais, verdadeiros, mas que nós precisamos compreender, e não jargões, soltar os jargões sem entender isso. Se eu estou misturando a aliança, se eu estou vivendo uma coisa, isso não faz sentido. Mas se eu sei o que eu estou dizendo, porque eu estou em Cristo, tudo que Cristo tem é meu, e eu estou nele, então posso todas as coisas nele que me fortalece. Como nós já ouvimos na primeira parte, né? Então, somos mais do que vencedores em Cristo, porque ele já venceu todas as coisas e nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios 1, versículo 3. 2 Coríntios 3, versículo 6, diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, nós temos essa responsabilidade de compreender e ser ministros para ensinar as pessoas a viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida plena. E ele completa lá: sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito. Por quê? A letra mata, velha aliança, letra. Mas o espírito vivifica, nova aliança. Então, veja como isso está... É mistério que está sempre enfronhado nas ministrações, nos escritos, que Paulo, o grande precursor da nova aliança aí, né? O grande mensageiro, o grande atalaia da nova aliança. E Paulo continua a sua comparação no versículo 9,
dizendo que a velha aliança traz condenação, enquanto a nova traz justificação. Diz assim, ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, se a velha aliança foi gloriosa, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação, que é a nova aliança. Então, você tem aí condenação versus justificação, né? Então, a condenação é terrível. As pessoas que vivem debaixo de condenação sofrem uma dor interior imensa. A condenação tem um peso, tem um verdugo terrível. É um peso que existe, um peso espiritual mesmo. Condenação é terrível. Quantas pessoas a gente conhece que se sentem condenadas e entendem que para elas não tem mais salvação? Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Que triste, por quê? Porque erraram, porque pecaram e o diabo vira um verdugo, crava as unhas e diz para você não tem mais jeito. Então as pessoas vivem a vida de qualquer jeito, sabendo ou achando que não tem mais salvação. Que triste isso. Os hospitais psiquiátricos estão repletos de gente cheia de culpa, que a culpa é terrível, que é uma expressão de condenação. Se você luta contra a culpa, a vergonha, o medo e a condenação, é bem provável que esteja tentando se relacionar com Deus baseado na velha aliança. Então, essa questão de culpa, condenação, medo, tudo voltado nisso, é porque existe muita mistura da velha com a nova aliança. E esse é o tempo da gente se aperfeiçoar, entender, tomar posse pela fé e viver a plenitude em Cristo. E porque quando nós confessamos e deixamos, Deus nos perdoa e nós somos livres para viver uma vida, ter uma vida plena. E Jesus perdoa. Ele não lança em rosto mais. A Bíblia nos diz que, sob a nova aliança, estamos livres de toda condenação. Né? Romanos 8:1. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está em Romanos 8:1. Não existe condenação para os que estão em Cristo. Então, quando a gente se sente culpado, quando a gente se sente condenado, quando a gente se sente, né, olha, para mim não tem jeito, eu sou um pecador. Meu Deus do céu, de forma nenhuma. Isso é coisa do inferno, do diabo, colocando essas coisas na nossa mente. E a gente está achando, por quê? Porque a gente foi construído assim, nessa mistura de velha aliança, muito mais do que nova aliança. E aí o peso da lei vem sempre em primeiro lugar. E aí eu erro, se eu estou errado, estou em pecado. E aí a culpa me pega e, não, eu não posso, Deus não vai me perdoar. Não, porque eu já errei quantas vezes. Não. Aí você está onde? Alicerçado na velha aliança. Não vai viver nunca a plenitude do Senhor. Então eu tenho que entender o que a nova aliança diz, qual é a regra, que é em Cristo, eu já estou perdoado, Senhor, errei, Senhor, me perdoa, eu fiz isso de novo, mas eu peço perdão, me arrependo, e no Senhor eu estou perdoando o que a tua palavra diz. Está lá, quando o Senhor fala, quantas vezes eu tenho que perdoar? Eles dizem, 7 vezes? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, não existe, meus amados. Quando eu confesso e deixo, alcança a misericórdia, não existe. Deus não lança em rosto isso. Vamos lá. Mais diferenças ainda radicais. Por toda a Bíblia, vemos muitas outras diferenças radicais entre velha e nova aliança. Em Hebreus, lemos que a velha não tem poder para salvar, enquanto a nova nos dá a salvação definitiva. Vamos ver esses textos aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. E touros e bodes está relacionado à velha aliança, aos sacrifícios. Claro que mostrava Jesus Cristo, e quem não fez isso não tem direito à salvação, porque Jesus não estava lá, mas você tinha que obedecer para vigorar aquilo que Jesus representaria, o seu sangue vertido na cruz.
mas é impossível que o sangue simples de bodes e touros perdoe pecados. Hebreus 7 e 25. Concluindo, ele é poderoso, Jesus Cristo, para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Oh, aleluia! Jesus vive sempre para interceder por nós, porque nós estamos em Cristo. E salvar definitivamente. Então, é isso que nós temos que entender. O significado original da palavra traduzida como definitiva é perfeita ou completa. Sob a nova aliança, nossa salvação é absolutamente completa e garantida através de Cristo Jesus. Não havia herança sobre a velha aliança, somente recompensa ou punição. Sob a nova aliança, temos a garantia de uma herança eterna, a qual ninguém jamais pode tirar de nós. Ninguém pode tirar. Romanos 4:13 diz assim: portanto, não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Então, Abraão, a gente já falou sobre essa aliança perfeita ali que Deus fez com Abraão, que Abraão tomou posse pela fé. Então, ele estava na nova aliança pela fé. Abraão alcançou a justificação, né? Então, portanto, não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo, ao contrário, pela justiça da fé. Em Hebreus 9, versículo 15, diz assim: exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança para com todos aqueles que são chamados, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Olha que interessante isso. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador. Ele está entre Deus e nós, da nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, é a vida eterna, a bênção eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Então, ele foi o Cordeiro Pascal. Estão perdoados todos os pecados. Muitos cristãos têm medo de serem confrontados por um Deus irado. Essa, obviamente, é uma mentalidade da velha aliança. As pessoas que viviam sob a lei tinham que temer a ira de Deus, enquanto as pessoas sob a nova aliança são salvas da ira de Deus. Veja esses versículos em Romanos 4:15, diz assim: porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não pode haver transgressão. Então, lei produz ira. Romanos 5:9 diz assim: agora, como fomos justificados por seu sangue, pelo sangue de Jesus, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Não depende de nós, agora depende de Jesus. Louvado seja Deus. O povo de Israel vivia constantemente com medo de enfrentar a ira de Deus. Na nova aliança, Cristo experimentou a ira de Deus na cruz, ele se separou, foi o cálice amargo que ele teve que suportar, a separação dele com Deus, embora nunca tenha pecado. Nós sabemos que Jesus nunca pecou. Portanto, jamais precisaremos temer a ira de Deus, porque ela já foi aplacada em Cristo. Em Cristo. Muitos cristãos oram pedindo a misericórdia de Deus em sua vida. Essa é uma oração que não precisamos mais fazer, pedir mais misericórdia. Sob a velha aliança, não havia misericórdia alguma, mas na nova aliança recebemos misericórdia completa. Por isso, não precisamos pedir por ela novamente. Essa misericórdia perfeita nos foi demonstrada em Cristo Jesus. Hebreus 10:28 diz assim: ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas,
em Hebreus 8:12, assim: pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Hebreus 8:12. Que coisa maravilhosa! Isso tem que ficar lá no nosso coração. Toda pessoa tem dentro de si uma profunda necessidade de ser justificada. Sempre que somos pegos fazendo algo errado, nossa reação normalmente é nos justificar. Ou justificar as nossas ações. Todo ser humano é assim. É aquilo lá, desde o Jardim do Éden, né? Deus cobrou Adão, ele jogou para Eva. Jogou para Eva, jogou para a serpente. É sempre se justificando. Tudo tem um porquê, né? Não gostamos de viver com culpas não resolvidas e conflito interior. O apóstolo Paulo, assim como grandes reformadores ao longo da história da igreja, pagou um alto preço para defender a doutrina da justificação exclusivamente pela fé. Sob a velha aliança não havia justificação alguma, enquanto sob a nova aliança há a justificação perfeita. A justiça perfeita de Cristo foi transmitida a nós e agora temos sua natureza justa, independentemente de nossas próprias obras. Não depende de nós. Devemos compreender que se buscarmos a justificação pelas nossas obras e pela velha aliança, no momento em que cometermos o menor dos pecados, também perderemos nossa justificação. Porque rejeitamos a justificação exclusivamente pela fé. Nós rejeitamos a justificação. Ou seja, se você obedecer, errar em um, você está errando, pecando por todos. De forma nenhuma. Nós somos justificados pela fé. Os dois versículos que nós vamos ler agora mostram claramente o quanto a velha e a nova aliança são radicalmente diferentes nesse aspecto. Então, o primeiro texto em Gálatas 2:16 diz assim: estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Cristo Jesus. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Gente, que tremendo este ensino de Paulo aos Gálatas e à Igreja de Cristo. É epístola porque ela tinha que ser lida para todos, não era só para a igreja exclusiva da Galácia, mas para todos nós. É essa epístola de Paulo. Em Atos 13, de 38 e 39, diz assim: sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que, mediante Jesus, vos é anunciado o perdão dos pecados, e por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Tremendo isso. Que maravilhoso. Isso tem que cair no nosso espírito e a gente tem que viver desta maneira. Louvado seja Deus por esses escritores, por essas vidas preciosas que compreenderam a nova aliança e o mistério que até então estava encoberto, mas que fora revelado para nós através do Espírito Santo de Deus. Deus sempre desejou que vivêssemos uma vida de total abundância. Quando a Bíblia fala de vida cristã sob a nova aliança, ela usa uma palavra grega bem específica, chamada zoe, que quer dizer vida. Significa plenitude absoluta de vida. Plenitude absoluta. Vida plena, onde nós estamos. A nossa comunidade é uma comunidade zoe. Vida plena, vida completa. Louvado seja Deus. Uma vida ativa, vigorosa e abençoada. Tudo isso é vida zoe, né? Essa é uma vida que todo cristão deveria experimentar. Devemos nos lembrar de que só podemos experimentar essa vida se vivermos totalmente a nova aliança. Os versículos
que nós vamos ler agora, nos mostram que não existe vida verdadeira debaixo da lei da velha aliança. Olha só, Gálatas 3:21 diz assim: sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma, pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei. Gente, quantos textos maravilhosos nós estamos deixando gravados aqui para que você assista e que você reflita, que você estude e que você viva essa vida Zoe. Eu li em Gálatas 3:21. Olha que tremendo. João 6:63 diz assim: é o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. Olha só. É o Espírito que dá vida. Onde está o Espírito? No nosso interior. A carne em nada se aproveita. Onde está a carne? No exterior. Olha só as diferenças de velha e nova aliança. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Louvado seja Deus por isso. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham, para que minhas ovelhas, os meus discípulos, os meus filhos, tenham vida e a vida em plenitude, vida plena, vida zoe, completa. Agora, resumindo esse tempo nosso, em vez de responder, faremos tudo, como o povo fez lá quando Moisés desceu com as tábuas, tudo que o Senhor falar nós vamos obedecer, como o povo fez ao receber a lei debaixo da velha aliança, a nova aliança promete nos aperfeiçoar em toda boa obra. Nos aperfeiçoar em toda boa obra. Vamos executar, vamos cumprir, vamos obedecer, vamos amar, vamos nos relacionarmos através do amor de Cristo, amar o teu próximo como a ti mesmo, que é a lei do amor. Essa é a obra que Deus deseja para mim e para você. Já não é mais pelo esforço humano, mas já foi realizado pela obra consumada de Cristo. Nós apenas entramos nela exclusivamente pela fé. Não somos nós trabalhando para Jesus, mas Ele já trabalhando em nós, nos aperfeiçoando. E só podemos ter essa experiência através do sangue da eterna aliança, do sangue de Jesus, que Jesus derramou na cruz. Então, que eu e você possamos sempre dizer: Senhor, usa-me. Jesus diz lá, né, nos evangelhos: não sois vós que falará, mas o Espírito Santo falará por vós. Por quê? O Espírito Santo está dentro de mim. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Então, que nós possamos viver a vida zoe que nós só temos em Cristo Jesus e nós tomamos posse dessa nova aliança pela fé. Amém? Deus abençoe poderosamente a tua vida e que você avance, que o Espírito Santo cale teu coração e você seja aperfeiçoado para ter a plenitude do Senhor, a vida zoe que Deus deseja grandemente. E eu pedi para a apóstola Rosângela orar para a gente encerrar esse tempo de estudo. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse mistério revelado aos nossos corações. Que a cada dia, Senhor, nós estamos crescendo em conhecimento, crescendo em graça e alcançando, Senhor, Aleluia. uma estatura que o Senhor deseja para nós. Aleluia. Obrigado por esse estudo. Obrigado por essa compreensão. Tão precioso. E que cada um que ouvir, que o Senhor possa entrar em seus corações e completar esta obra. Em o nome do Senhor Jesus, a quem servimos, a quem adoramos. Amém. Deus abençoe tua vida, querido. Shalom. Glória a Deus. Zoe de Deus no teu ser. Você viva a plenitude do Senhor. Amém. Shalom, 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 shalom. Shalom. Deus abençoe.